A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos e amados irmãos e ouvintes do canal A Bíblia em Foco. Eu sou o pastor Levi Longaray Martins e eu estou com vocês em mais uma oportunidade para nós gravarmos mais um vídeo. Queridos e amados irmãos, a temática desta tarde, a temática desse dia é nós falarmos um pouco sobre a vida do pastor Sérgio Sora, do seu ministério e algumas coisas que nós observamos que vai ser de tamanha relevância para a vida espiritual dos nossos queridos e amados irmãos inscritos no nosso canal. Não se esqueçam, meus queridos, de deixar o seu like, comentar nos nossos vídeos, compartilhar e acionar o sino das notificações. Queridos e amados irmãos, eu quero falar sobre a vida do pastor Sérgio Sora, lembrando já de antemão que não tenho nada contra a pessoa dele, não tenho nada que eu possa lhe condenar, pois não tenho direito de condenar ninguém. Não estou no YouTube para condenar nenhuma pessoa, mas para falar algumas coisas que nós temos experiência, conhecimento, e que sirva para o enriquecimento e o engrandecimento espiritual, da vida espiritual de muitas pessoas. Queridos e amados irmãos e ouvintes, o pastor Sérgio Sora, ele ainda moço, ainda jovem, um jovem de família humilde, simples, não era um moço rico, não era de família abastada de forma alguma, era um moço de família simples. Eu acredito que quando ele chegou no ministério, ele possuía até poucos ternos, não tinha uma vida financeiramente bem definida, era uma pessoa muito simples. Um moço muito crente, dedicado 100% à oração, buscava e ansiava para a sua vida a santificação e a graça de Deus para o seu ministério. Começou como obreiro ainda no tempo antigo da Igreja de Deus e Amor, quando a igreja ainda levantava os jovens obreiros com 16 anos, onde eu tive também meus dois irmãos mais velhos, que foram levantados aos 16 anos, e o pastor Sérgio Sora era daquela época, em que os meus irmãos também foram levantados como jovens obreiros solteiros, ainda aos 16 anos, em um momento especial da igreja, que a igreja concordou, não que fosse algo correto e certo, mas devido à necessidade que a obra tinha, foi-se concordado em levantar esses jovens obreiros. Era muito amigo, na sua infância, do pastor Odair Gomes, que eu também tenho interesse em gravar um vídeo sobre a pessoa dele, muito amigo do Odair Gomes, o Sérgio Sora. Eles oravam, tinham uns retiros de oração na chácara, se não me falha a memória, do pai do Odair Gomes, onde eles se reuniam, tinham o costume de orar separado, enfim, no mato, no monte e na chácara ou em lugares separados para a oração. Então eles tinham uma amizade muito grande, uma aproximação muito íntima, e eles viviam santificando na oração. Bom, era um moço, como eu já disse antes, de família, não era de família rica, era um moço de família pobre. Usadíssimo por Deus na sua mocidade, usadíssimo por Deus, pois toda a vida ansiou pelos dons do Espírito Santo, buscou numa busca incessante, ganhou de Deus os dons do Espírito Santo, começou a atuar forte na igreja Deus é Amor. Lembre-se que aqui eu não vou falar nada que não tenha cunho espiritual e verdade, irmãos. O canal Bíblia em Foco não é um canal que vem denegrir ou falar mal de alguém. E o que eu vou falar de bem e de mal é porque, na verdade, assim existiu. E assim aconteceu, e é preciso ser passado para os inscritos de uma forma correta. Usado por Deus em 3 áreas: na cura, libertação e prosperidade. Deus usava tanto na cura como nas libertações, e também começou a receber um talento especial de orar, e as pessoas começarem a receber bênçãos financeiras na área financeira, portas que se abriam, causas que eram ganhas na justiça, e enfim, nessa área é muito complicada de se ser usado hoje em dia, porque isso vira às vezes uma grande complicação na vida ministerial de tal obreiro. E nós sabemos que o Sérgio Sora começou a ser usado por Deus, galgou um grande ministério através dos dons espirituais e começou a aparecer no ministério da Igreja Deus é Amor. E vocês sabem que
a quem muito lhe é dado, também muito lhe é cobrado. Então é um perigo da gente receber muito de Deus e não dar conta daquilo que a gente recebeu e acabar deixando com que aquilo que a gente recebeu venha tirar a gente do foco que sempre é a salvação e a santificação do corpo, da alma e do espírito através da palavra pregada, através do ensinamento da Bíblia Sagrada. Ele, recém-novo, conheceu a cantora Leia e acabaram aderindo e construindo uma família, aderindo ao matrimônio dentro da própria Igreja Deus e Amor, ainda jovem os dois. Mas vamos deixar isso um pouco mais para frente para nós falarmos na sequência daquilo que nós gostaríamos de falar relacionado à sua pessoa. Defensor ferrenho da doutrina, tinha coisas que nem era doutrina, era extremismo, mas ele defendia, defensor ferrenho da doutrina e da santificação, e até tinha áreas que até caminhava para um determinado extremismo. Meus amados queridos irmãos, é muito importante você caminhar no centro da palavra de Deus. Você não tem que se declinar nem para a esquerda nem para a direita. Tome um cuidado muito grande com isso que eu tenho, com as palavras que eu tenho vos orientado através do canal Bíblia em Foco. Se você é obreiro, se você tem ministério, se você está começando, entenda que não adianta você ser um homem completamente usado nos dons espirituais, você ingressar, fazer um bom começo, fazer uma iniciação na tua carreira e acabar caindo no meio da sua caminhada. Isso não é importante. Porque quando Deus fala com o profeta Daniel, Deus diz a Daniel, Daniel, tu porém vai até o fim, e descansará entre os teus e receberá a recompensa do Senhor da parte de Deus. Defensor ferrenho da doutrina, santificação, era um dos seus itens, gostava da santificação, e eu acredito que o pastor Sérgio Sora, ele devia ter feito na sua carreira alguns pit stop. O que é um pit stop? É uma pequena parada para recarregar as energias, uma pequena parada para recarregar sua bateria, uma pequena parada para dar atenção para a esposa, atenção para os filhos, enfim, atenção para a sua família. O pastor Sérgio Sora, quando começou a ser usado nos dons do Espírito Santo, já tinha casado, já tinha construído a família, já tinha casado com a cantora Léa, já tinha construído a sua família e estava seguindo o seu ministério, ele e a cantora Léa. Só que o pastor Sérgio Sora, então, veio a ser usado de uma forma que todas as agendas e concentrações estavam colocando o Sérgio Sora. E o Sérgio Sora começou a não parar em casa em lugar nenhum, só de avião para cima e para baixo. Acho que um dos homens que mais viajou de avião dos pregadores, eu diria que foi o Sérgio Sora, de país para outro país, pregando e fazendo concentrações. E eu acho que aí foi um ponto crucial na sua carreira, onde ele deixou a sua família muito à mercê do inimigo, não deu atenção à esposa, não deu atenção aos filhos, dando atenção 100% à obra e à chamada, e acabou não pensando em si, no seu corpo, não se cuidou, e acabou estressado. Foi nessa época que ele começou a ter muitas agendas a nível nacional e internacional e acabou talvez não dando atenção à sua família, não fez aquele pit stop, aquela pequena parada para dar atenção para a sua família, como deve fazer todo e qualquer obreiro, porque se todo e qualquer obreiro não fizer isso, independente do tamanho ministerial ou da envergadura ministerial que o pastor tem, o obreiro, ele vai acabar caindo e vai acabar destruindo a sua própria família. Então muitas coisas que o Sérgio começou a abraçar para ele era extremismo, tanto na área de cooperar, cooperava demais e não parava. Tinha uma época que ele queria ser usado que nem o apóstolo Pedro e começou a incutir isso tudo na cabeça, e eu acredito que esqueceu um pouco da família, esqueceu de descansar o seu corpo e partiu para uma área muito de extremismo. E isso aí, irmãos, é muito perigoso quando a pessoa começa a partir para uma área de extremismo. A pessoa vai acabar cansando e sendo vencido naquilo pelo qual ele mesmo batalha e peleja. Batalhava contra o pecado, batalhava contra tantas coisas, e a pessoa começa a acabar sendo vencido naquilo que ele próprio, naquelas coisas que ele mesmo combate, seja ele, o Sérgio Sora, ou qualquer pessoa, ser humano que esteja exercendo o seu ministério. Então, meus amados irmãos, ser usado não sustenta o ministério. Ele era usado na cura, nas libertações, e para prosperar a vida das pessoas de uma forma extraordinária, pois eu mesmo cansei de contemplar e ver a forma que Deus lhe usava nas libertações e no ministério da cura. Mas
E isso não vai sustentar ministério de ninguém. Hoje em dia tem muitos obreiros que se orgulham de jogar demônios ao chão, de ser usado em área de prosperidade, libertação, de cura divina e coisas dessa natureza. Mas isto, amados, mais uma vez vou lhes dizer, não sustenta o ministério de ninguém. Mas, pastor Levi, o que sustenta o ministério de alguém? O ministério de alguém, ele é sustentado pela palavra, pela leitura da palavra, pela obediência à palavra e em se pregar e se viver e se pautar a sua vida na palavra, na oração, oração com sabedoria. Não é aquela oração que você fica orando dia e noite, não dá mais atenção para nada na vida. E jejum com sabedoria, porque se você orar e jejuar interminentemente, você não tem uma pausa, você vai acabar enlouquecido e enfraquecido. Então, tudo que você fizer na área da santificação para a sua vida ministerial, você tem que fazer com sabedoria. Eu acredito para mim que nesse momento da carreira do pastor Sérgio Sora, já tinha chegado o estresse. Então ele começou a passar por um estresse muito grande. O pastor Sérgio Sora começou, nesses tempos aqui, ficar esgotado de tanta gente, de tanta escala, de tanto combater o pecado, de tanto santificar, orar e consagrar e pregar em todos os países do mundo. E eu acredito que aqui ele precisava do carinho da esposa para recarregar as energias, do carinho dos filhos, do carinho da família e tanta outra coisa. Então acabou estressado. Bom, quando o estresse veio a ele, eu me lembro que logo após ele já se tornou vice-presidente da igreja. Ele era um rapaz, não era muito, não tinha uma idade muito avançada, já era vice-presidente, usadíssimo nos dons do Espírito Santo, e ele começou, então, foi tirado de São Paulo, era vice-presidente, foi trocado de São Paulo, nesse período ainda estava em São Paulo, acredito, e começou, então, daí, aquelas reuniões em que o pastor Sérgio Sora começou a buscar uma santificação, começou a se tornar um pouco cego, ele começou a disciplinava nas reuniões todo mundo. Se a pessoa não concordava com o que ele fazia, se não concordava com o que ele dizia, se entrava por qualquer motivo, qualquer problema que alguém denunciasse uma pessoa que era inocente, que fosse caluniada, ele já ia disciplinando e cortando. Cortava todo mundo do ministério que vinha na cabeça dele. Então, ele começou nessa época ganhar muita autoridade, já era vice-presidente, disciplinava todo mundo e se tornou substituto do missionário Davi Miranda. Ele já era vice-presidente da IPDA, substituto do missionário nas agendas do missionário, nas escalas às quais o missionário não podia comparecer. Ele mandava sempre o pastor Sérgio Sora, era o homem mais honrado dentro do ministério, segundo a diretoria, segundo a família do missionário. Então ele passou a ocupar o espaço das agendas do missionário, porque ele também era usado em milagres, como missionário também era usado. Então o Sérgio Sora não deixava a desejar se fosse enviado numa concentração no lugar do missionário Davi Miranda. Quem conhece e sabe que eu estou falando a mais pura realidade. Então, o Sérgio Sora, nessas reuniões de ministério, ele passou a não ter misericórdia de ninguém, se tornou um homem sem misericórdia, usado por Deus, vice-presidente, cheio dos dons, com um ministério grande demais na igreja, mas um homem sem misericórdia. As reuniões de ministério, por exemplo, eram um problema. Qualquer pessoa que dissesse qualquer coisa, fizesse a colocação, ele cortava. Qualquer erro que as pessoas podem ter, porque o ser humano erra, falha em alguma coisa lá na igreja que está cuidando, ele cortava as pessoas sem misericórdia. Até de chegar até a se atracar, e estava completamente estressado, enlouquecido. Não adianta ninguém querer me perseguir ou querer dizer que eu estou falando uma coisa que não é real, porque eu estou falando a verdade. E se fosse possível, até brigava na reunião, braçal fisicamente, se alguém se atravessasse no caminho dele. Ele estava completamente estressado, porque não fez um pit stop, não fez uma pequena parada. Começou a subir, eu acho que muita responsabilidade, e muito trabalho, e muita viagem, começou a subir para a cabeça, começou a ficar praticamente enlouquecido. Bom, aí veio aquelas escalas em massa, as dele e as do missionário, e o Sérgio Sora começou a queimar a escala. A gente ia nas grandes concentrações, caravanas de todas as regiões dos estados, lotando o ambiente, o espaço físico onde ele iria estar, seja num parque, seja num ginásio, num campo, no estádio de futebol, onde ele ia ir, e onde ele iria ir, e ele acabava não indo, queimando aquela escala. E isso começou a gerar uma grande murmuração entre os membros da igreja, pois sempre tem aqueles idólatras na igreja que queriam que fosse o pastor Sérgio Sora. E voltando daqui eu vou dizer, essas pessoas que têm na Deus é Amor, que gostam de idolatrar os homens,
é preciso passar por um período de conversão, porque aí começaram a idolatrar o Sérgio Sora, tinha que ser ele tinha que vir, e aí ele começou a se dar demais, se doar demais e não conseguia cumprir com aquilo que ele tinha que fazer, e aí as pessoas saíram murmurando brabo e começou a causar muita tristeza e angústia na vida das pessoas que iam até a concentração, mas chegando lá não encontravam o pastor Sérgio Sora. Vinha outro obreiro, sabe o que é o povo é idólatra, tem que ser aquele, porque se vir um homem cheio do Espírito Santo, não ia ser usado por Deus, como uma vez veio o pastor Odair Gomes no lugar do pastor Sérgio Sora, ocupar o espaço dele aqui em Porto Alegre. Tinha uma massa humana na igreja sede e as pessoas rejeitaram o Odair Gomes logo que ele subiu no altar e saudou a igreja, porque o Sérgio Sora não tinha vindo. Então é Deus que varre, é Deus que tira, é Deus que coloca. Tem pessoas presas nos homens. Então, amados, muitas dessas pessoas que eram presas nos homens se tornaram pessoas decepcionadas. Quando o Odair Gomes ainda saudou a igreja, ele disse: o pastor Sérgio Sora não veio, mas Jesus está aqui. O que ele quis dizer com isso? Um homem sabe que nós não devemos idolatrar homens, que quem tem que ser cultuado no culto não é Sérgio Sora, não é Davi Miranda, não é Lorival de Almeida, não é Daniel Miranda, não é Davi Miranda Filho, não é nenhuma das pregadoras. Quem tem que ser reverenciado no culto é o Espírito Santo, é Jesus, ele que é o centro do culto, ele que move o culto. Vocês entendem? Então eu me lembro muito bem disso. Tinha até um ditado, um provérbio popular dentro da Igreja de Deus e Amor, que muitos cantavam, brincando. Na época eu dirigi várias regional e dizia: quer vitória, vai falar com o Sérgio Sora. Quer dizer, se transformou num ídolo. E tudo que ocupa o espaço de Deus vai cair, porque Deus não aceita dividir a glória dele com ninguém. Então partimos para frente, amados, para não ficar vago nossa fala. Então começou a queimar a escala, começou a oprimir o povo naquelas concentrações. As pessoas esperando em massa, desde da 1 hora da tarde, chegava 2, 3, 4 e nada, e as pessoas cantando e recantavam, e refazia o culto, recomeçava, e nada do Sérgio Sora chegar. E quando era 4h30, 4h, 4h15, 4h30, chegava o Sérgio Sora pelos fundos da arquibancada, subia lá, aquelas pessoas cansadas, aquelas velhinhas, aqueles irmãos completamente cansados, chegava lá, fazia mais uma oração de meia hora, que não estou aí para condenar, era costume dele, mas então chegasse cedo para fazer aquela oração, fazia mais uma meia hora de oração de joelho, mas as pessoas nem palco tinha para colocar o joelho, as pessoas estavam lá no Parque da Harmonia, em campo aberto, ou nos lugares das concentrações lá com guarda-chuva para tirar o sol da sua cabeça, enfim, pessoas ali com sede, às vezes pessoas que não tinham dinheiro nem para comprar uma água, e às vezes iam por fé, entregavam o que tinha. Então tudo isso começou a acontecer no ministério do Sérgio Sora, e Deus começou a desaprovar essas atitudes dele dentro da Igreja Deus é Amor. Então oprimia o povo nas concentrações, oprimia o povo nas reuniões. E aí depois, logo depois, ele estava muito grande na diretoria e vice-presidente, ele assume o Rio de Janeiro. Bom, aqui começa a minha fala. Quando ele assumiu o Rio de Janeiro, ele tomou posse da Igreja do Rio, ali o Sérgio Sora, até ali ele ainda estava 100% indo bem, mas quando ele assumiu o Rio de Janeiro, ele começou a tomar um rumo estranho, ele começou a se perder. Lá no Rio de Janeiro, ele começou a introduzir dentro da Igreja do Rio um culto de milagres, de amuletos, um culto era lenço, era asa do anjo, era balança da justiça, era tapete para caminhar em cima, era água vendida, meu Deus do céu, vai me faltar aqui, eu não vou conseguir dizer para vocês os amuletos que foi usado na Igreja do Rio, lenço consagrado, envelope para cada tipo de campanha ocorrente, um nome no envelope. Então ali ele começou a quebrar aquelas regras do missionário da Igreja dos Amor, que tinha um envelope só, rosinho ou amarelo, que era o envelope da família do livramento, que era o único que era passado nos cultos, ainda quando meus irmãos começaram há 30 anos atrás, até mais de 30 anos, 40 anos atrás na Igreja de Deus e Amor, quando eles começaram. Aí começou a quebrar aquela regra gostosa, aquele culto santo, aquele culto de bater palma, cantar os corinhos, de orar. Se alguém se endemoniava, expulsava. Se alguém endemoniava, não interessava o momento do culto, se era a primeira parte, segunda, trazia para frente, era expulsado na hora e o culto continuava, tinha mensagem. E as pessoas que oravam por revelação naquela antiguidade na igreja não era qualquer um, não era quem ia se autoconsagrando, era só os presbíteros autorizados pela igreja, pela sede mundial de São Paulo. Então isso mudou demais, irmãos, mudou demais, mas não quero dizer com isso que a igreja não é a igreja de Deus. Quem está entendendo? Porque tem gente dizendo que a igreja não é mais de Deus. Mas voltando ao assunto aqui que não é da igreja, é o Sérgio. Aí ele começou a trazer esse culto.
esse culto de gente que tinha andado com Elias na caverna, outros que tinham a sandália de Moisés, outros que tinham o bastão de Arão, e aí começou com todo tipo de aberração. E em cima dessas aberrações, alguma vítima de Satanás caída, e nessa vítima de Satanás caída uma entrevista, e na entrevista dessa vítima dizendo que tinha que dar tudo que tinha no bolso, e começou aquelas 2, 3, 4, 5 ofertas por culto, onde foi tirando a credibilidade da Igreja de Deus é Amor no Brasil todo, de certa forma que ficou falado por causa das cópias baratas da Universal. Então o Sérgio Sora trouxe o culto da Universal do Rio de Janeiro, introduziu dentro da Igreja de Deus é Amor do Rio, e da Igreja de Deus e Amor do Rio ele começou a levantar obreiros e disseminar essa doutrina da sede mundial para todo o Brasil, de certa forma que corrompeu com os cultos da Igreja de Deus e Amor. Tinha cultos que você ia, que você não tinha mais graça de sentar no banco, porque faziam 3, 4, 5 ofertas, era só pedindo dinheiro. Escandalizaram com a igreja que o missionário tinha fundado, escandalizaram com o culto, e só corrente de campanha, e pessoas usada mentindo, que ia orar 1 hora por revelação, que não sei, meia hora por revelação, e a pregação da palavra não teve mais, e muitas coisas foi sendo tirado. Então, graças a Deus, com muito esforço está sendo tirado devagarinho, através da nova diretoria, tão criticada aí pelos membros da igreja, está sendo tirado essas aberrações de dentro do culto da Igreja do Amor, porque culto é culto. Culto a gente faz oferta, a gente faz o voto, a gente recolhe os dízimos, a gente canta, a gente prega, a gente ora pelas pessoas e pronto, isso é culto. Não é trazer outro tipo de novidade para dentro do culto. Queridos, então veio esse culto e se estendeu ao Brasil todo. E na época eu me lembro que o missionário, em vez de ser contra o Sérgio Sora com essas ideias e abraçar as ideias da diretoria ou as ideias que fazer bem para o ministério, como estava gerando uma grande entrada, o missionário se perdeu aí, sinto muito ter que dizer, errou e apoiou o Sérgio Sora nessas partes aí desses cultos de campanha de prosperidade corrente. Como eu disse antes, o Sérgio Sora era usado para prosperar as pessoas, mas não é porque é usado, vai explorar essa área. Continuar se orando para Deus abençoar as pessoas e prosperar, mas não explorar usando isso, trazendo esse culto pagão da Universal, das outras igrejas ecléticas, para dentro da Igreja de Deus e Amor. E o missionário, em vez de ir contra, apoiou ele, porque isso estava gerando talvez recursos para a igreja tinha muitas coisas para pagar e muitas igrejas para abrir no exterior, ele aceitou de bom grado esse sistema do Sérgio Sora, que foi uma destruição para a Igreja Deus é Amor. Quando o missionário acordou sobre isso aí, já era tarde demais, não tinha mais como ver, isso já estava disseminado em todo a nação brasileira. Eu me lembro uma vez que eu estava numa reunião na sede mundial e a cantora Débora jogou umas balancinhas em cima da mesa lá e disse que não aguentava mais as pessoas usando amuleto na igreja, fazendo campanha de balanço de justiça e coisa dessa natureza, explorando o povo. Então sempre foram contra, sim, e eu acredito que eles devem continuar sendo contra esse tipo de atitudes leviana que não abençoa e não ajuda a obra de Deus em nada. Então o missionário apoiou esse trabalho. Na época o missionário apoiou esse trabalho do Sérgio Sora. E a IPDA sofreu e ainda sofre por causa desse culto. Eu vou dizer o tempo que a IPDA está sofrendo por causa desse culto. Tem mais de 20 anos. 20 anos para cá que ele começou a introduzir isso dentro do culto da Igreja de Deus e Amor. Eu me lembro que há 14 anos atrás eu estava no país da Suíça, foi bem quando ele rompeu com a Igreja de Deus e Amor, brigou com o missionário, tiveram uma briga acirrada, não respeitou o missionário. Eu acredito que o Sérgio Sora, por ele ser um cara pobre e não ter nada quando chegou na Deus e Amor, casou com a Leia, não sei se a Leia era errada ou ele, mas acabaram se separando, mas eu acredito que ele devia ter cuidado da família, da vida ministerial e do chamado, jamais ele levantar o calcanhar contra o missionário da Miranda, ainda que o missionário tivesse errado, por respeito e pelo dinheiro que ele já tinha, pela vida que ele tinha, ele podia ter ficado quieto, congregando em qualquer igreja de Deus e Amor e tocar a vida dele e a família dele. Então não concordo com a atitude dele de forma alguma. Não estou dizendo que ele está errado ou certo, não estou dizendo quem é o certo, quem é o errado, mas não concordo com a atitude que gerou muita polêmica e matou a fé de muitas pessoas a nível de Brasil e do mundo, onde a Igreja Deus e Amor é conhecida como na Europa, por exemplo. Eu estava no país da Suíça, repercutiu de uma forma muito grotesca lá, quando houve essa trinca, essa divisa. Aí ele foi embora, levou o patrimônio, porque se é um obreiro humilde vai, não leva nada, mas aí é o Sora, é o Davi, eles vão levar o patrimônio da igreja. Então eu achei errado eles dividir e levar o patrimônio da igreja. Não só eles, mas qualquer outro divisor que roubou o dinheiro da igreja ou agiu de uma forma incoerente com a igreja, depois sai e leva o dinheiro da igreja. Na época ele acho que rompeu com a Rádio Universo de Curitiba, um monte de coisa que estava no nome dele, acabou levando um grande patrimônio que era da igreja, não era dele.
Então isso eu acho errado. E a Léa na época foi com ele, apoiou ele, saíram os dois juntos, falaram mal da igreja, do missionário e foram tocar a vida. Lá a Léa andou, que é outro assunto meu para outro dia, andou lá com vários cantores e pregadores aí do mundo gospel. Enfim, e assim segue a história que eu quero deixar um pouquinho claro para vocês. Bom, aí surgiu os pregadores, esses aí que eu falei da prosperidade e de fogo e de milagre e de expulsação de demônio, de leitura de placa de carro e de ler nome de pessoa e dizer nome, e a maioria dos pregadores eram tudo forjado de mentira, eles anotavam as coisas para depois dizer no altar. Eu sei de vários deles assim. Bom, isso veio junto com aquele pacote do Sérgio Sora, copiando a Universal para dentro de Deus e Amor, veio esse pacote desse pregador que andava de sapato branco, calça branca, jaleco branco, e era tudo ex isso, ex aquilo, ex-defunto, ex-bandido, e aí veio toda aquela gente junto, começou a disseminar esse culto dentro da igreja, terminaram com o culto da igreja. A Igreja do Amor ficou bem falada nesse tempo, isso faz de 20 anos para cá. 20 anos para cá. Aí, há uns 13, 14 anos atrás, não me lembro direito, foi quando ele rompeu com a igreja, ele foi tocar a Igreja IVEC, a Igreja Evangélica Vida em Cristo, lá no Rio de Janeiro. Uma igreja já era de fundação, já era fundada, ele simplesmente pegou do presidente para dar sequência e cuidar. Então ele não abriu essa igreja, e hoje ele trabalha nessa igreja. Aí deixa eu dizer aqui para nós concluir, ao começo, não era assim a Igreja Deus e Amor. Ao começo, eu me lembro muito bem dos velhos presbíteros da Deus e Amor em todo o Brasil, que eram orientados e liberados pelo ministério para chamar por revelação, porque ninguém brincava com revelação, era um periodinho de revelação no final do culto, é o que Deus revelava e não era o que eles tinham na mente, como hoje em dia eles inventam, eles ficam revelando aquilo que Deus não revelou, e o culto era muito sério, só os presbíteros autorizados pelo ministério, que sabia que tinha mesmo os dons lá, pelo que o missionário sabia, era autorizado a fazer isso. Então não era essa bagunça que nem eles criaram de 20 anos para cá dentro do ministério. Então o Sérgio Sora daí, ele rompe com a IPDA e vai aquela que eu falei antes, aquela partilha dos bens, leva o patrimônio da Igreja de Deus e Amor para ele. E aí vocês entendem uma coisa, vem a fundação dessa IVEC, que já era fundada, mas cuidada por ele. Ele assume essa IVEC, a Igreja Evangélica Vida em Cristo. Aí, na separação e ausência da IPDA, ele começa a tomar um outro curso de vida. Eu gostaria que vocês entendessem isso. Aí ele começa a rejeitar daí, aí já separado da Léa, aí dá um problema com a Léa, ele separa da Léa, aí a Léa, ele casa com a outra mulherzinha, uma moreninha lá no Rio de Janeiro, da própria Igreja Evangélica Vida em Cristo, ele casa, vai aderir um novo matrimônio, um novo casamento, coisa que ele era contra 100%, que ele condenava todo mundo. Quantas pessoas inocentes, o Sérgio Sora, me perdoe aqui, eu não sei se eu poderia dizer isso, que eu não estou dizendo 100% afirmando, mas que talvez ele colocasse no inferno, com aquele sistema doutrinário dele, aquele fardo em cima daquelas pessoas, aquela opressão em cima daquelas pessoas, aquelas exigências, e de repente agora não tem exigência mais nenhuma. Ele abre mão de tudo que ele pregava, ele era tão contra o divórcio, ferrenhamente, santificação, só o que ele falava, agora ele casa de novo, novamente, e aquelas pessoas que ele exigia tanta coisa, que não podia nem andar numa bicicleta, que era disciplinado, né, tantas coisas que ele fazia, e agora ele abre mão de tudo isso. As pessoas acham que é fácil, que nem os pastores assembleando, o Sérgio Sora e qualquer outro, prega tudo para as pessoas. Quantos pais de família que tinham 4, 5 filhos, um peso nas costas, um fardo por causa de sistemas, de coisas que eles faziam, aqueles irmãos para a igreja, cooperar, às vezes nem em casa ficavam, e aí depois acho que é fácil, prega tudo isso, depois vira as costas para isso, toma uma nova atitude de vida e acha que ficou tudo isso no esquecimento. Deus não esquece de nada, com toda certeza. Aquelas pessoas que ele oprimiu, com certeza, Deus tem em mente. Pessoas que eram oprimidas por coisas que nem era necessário. Aí agora ele separa da Léa, casa com uma outra mulher, retoma sua vida familiar com outra pessoa. Aí ele vai dar sequência na igreja, na IVEC, vai pastorear a igreja e agora ele fica brabo. Aí ele nunca desceu do altar na Deus e Amor para pôr a mão em cima de ninguém que eu me lembro. Ele orava da onde estava, só para a multidão. Aí de repente ele vai pregar para aquele pinguinho de gente lá e vai dar uma de humilde. Aí ele desce lá embaixo no altar, põe as mãos na cabeça daquelas pessoas, sai a pregar evento com o Abílio Santana, nada contra o Abílio nem contra ele, mas aí coisas que ele achava impossível, que ele disciplinava os irmãozinhos, aí ele vai fazer. Aí a Léa ficou um tempão com ele, depois volta para Deus e Amor, isso é tema para outro vídeo. Meu assunto aqui é o Sérgio Sora, não é a Léa
e nem a Igreja de Deus é Amor. Eu cito porque a Deus é Amor, porque é difícil citar o Sérgio Soares sem a Deus é Amor. E aí agora ele tira a foto, aparece nas redes sociais de São Paulo com o dedo apontado para as camisas de futebol, não sei se é torcedor fanático do Palmeiras ou qual time, coisas que Deus o livre, quantos moços, quantos obreiros foram disciplinados por muito menos. Nem se falava em futebol, por qualquer coisinha. Você entende? E agora ele é torcedor ferrenho de futebol, agora está casado de novo, nada contra a vida dele, mas eu só estou citando porque eu preciso falar. Vocês entenderam? E agora ele vem dizer o seguinte nas redes sociais, ele ficou brabo, o que ele pregava, que era só santificação, só uso e costume. Tem gente que acha que uso e costume vai levar para o céu. Não é só uso e costume. O uso e costume é a doutrina do corpo. Tem que ter amor e ser completamente liberto. Então daí agora ele fica com raiva de uso e costume, e ele diz o seguinte: não quero saber de ninguém que guarda uso e costume na minha igreja. Vocês irmãos podem ver o vídeo na internet. Não quero saber dessa gente, eu quero estar longe dessa gente. Ficou com raiva dos crentes fanáticos da Deus é Amor, não dos crentes fiéis da Deus é Amor, porque tem crente na Deus é Amor que guarda uso e costume, mas ele sabe que não vai ir para o céu por causa de uso e costume. Agora tem umas pessoas lá que são fanáticos, guardam uso e costume porque são cegos espirituais, é só isso que vai salvar eles. Aí o coração e o corpo, a alma, nada, é só uso e costume. Então essas pessoas que seguem uso e costume por causa de homem, não é desse que eu estou falando. Eu estou falando daquelas pessoas que guardam uso e costume por convicção de Deus. Não é porque o homem mandou, não é porque ele está seguindo para agradar alguém, ele segue porque sabe que Deus quer que o cristão seja verdadeiramente diferente. Então é sobre essas pessoas que eu estou falando, mas o Sérgio só ficou contra essas pessoas que guardam os costumes por uma causa de santificação, de ser diferente do mundo. Ele não quer saber na igreja dele. Então se você é da Assembleia de Deus e Amor, de qualquer igreja, se você quiser ir para lá com ele, fique sabendo, meu amado, que se você guarda os costumes, ele não te quer lá, porque ele afirma que vocês são hipócritas, que nós somos hipócritas, que na igreja dele não tem lugar para hipócrita. Então essa é a minha fala, que eu acho uma coisa muito contraditória na pessoa de Sérgio Soares. Começou bem, mas se perdeu no caminho. E hoje é contra e nervoso com aquilo que ele mesmo pregava no passado. Não é só o Sérgio, tem muitos outros fazendo isso, mas a minha fala aqui é sobre ele. Irmãos, comece com temor, tremor e sabedoria, comece andando sempre da palavra, não seja extremista e não seja liberal, mas termine a sua carreira andando sempre da palavra. Agora me faz lembrar, para me concluir, para não ficar muito longo, que já ficou extenso demais, a palavra de Paulo. Que adianta um líder, seja ele qual for o pastor da nação brasileira, por maior que seja, Paulo disse, o que adianta eu ganhar o mundo inteiro e eu perder a minha própria alma ou perder a minha salvação? De que adianta? Por isso que eu digo, tá correndo, corra com sabedoria. Esses que estão começando agora, você não sabe nada. A tua vida vai uma década atrás da outra, é muito cansativo se você não souber correr a tua carreira, tá certo? Que Deus te abençoe. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Ou o que daria o homem em troca da sua própria alma? Seja um pastor sábio, seja um obreiro inteligente, não seja crente de extremo, de ficar enlouquecido naquilo que você acredita e se esquecer das pessoas que estão à sua volta. Não seja um homem liberal, uma pessoa que tudo pode fazer e tudo pode se aceitar. Seja um crente fiel que anda no centro da palavra. Que Deus te abençoe. Voltamos em outro vídeo para falar mais alguma coisa, tá certo? Um abraço, compartilhe.